Olá, seja muito bem-vindo e mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. A partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E eu começo essa edição falando de telecomunicações. Olha só, a Anatel deu um prazo de 15 dias para que as operadoras de telefonia e internet descontem nas contas o valor do ICMS que foi cobrado indevidamente dos consumidores. A Agência Nacional de Telecomunicações afirmou que as operadoras de telecomunicações precisam fazer o repasse do corte da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços para os consumidores. As operadoras também devem repassar o desconto retroativo, ou seja, desde que o imposto ficou limitado para serviços considerados essenciais. O prazo para cumprir essa obrigação vai ser de 15 dias. A lei aprovada pelo Congresso limitou a 17% ou 18%, dependendo do estado, a alíquota do ICMS cobrada sobre serviços essenciais. A medida abrangeu também energia elétrica, combustíveis, gás natural, comunicações e o transporte coletivo e foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro em junho. O ICMS é um imposto estadual e, em geral, os estados cobravam alíquotas maiores. Foi uma ofensiva dos parlamentares e do governo para baixar o preço desses serviços. Mas o desconto ainda não chegou aos consumidores, já que as empresas de telecomunicações não têm repassado a queda na alíquota para as contas de telefone, internet, TV a cabo, entre outros serviços. Olha, e falando de economia, no primeiro semestre de 2022, o número de imóveis novos vendidos no Brasil aumentou 18% na comparação com o mesmo período de 2021. Ao todo, foram vendidas 87.655 unidades nos 6 primeiros meses do ano. Os dados foram coletados com 18 empresas integradas à Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. O destaque é para os empreendimentos de médio e alto padrão. No segmento, o número de imóveis lançados entre janeiro e junho deste ano teve um crescimento de 20% em relação ao mesmo intervalo de 2021. Já as vendas nesse segmento subiram 103% no período. Segundo a associação, um dos motivos para esse movimento é a oferta de crédito imobiliário de imóveis novos no primeiro semestre deste ano, que cresceu 5% em relação ao mesmo período de 2021. Outro ponto positivo é a relação de extrato-venda, que terminou o semestre com um patamar de 10,9% ao ano, o menor desde o início da série histórica, iniciada em 2014. E eu falo agora de eleições. Atenção, eleitores! Termina amanhã o prazo para emitir a segunda via do título de eleitor. Podem fazer a solicitação quem perdeu ou teve o documento extraviado. O pedido deve ser feito no cartório eleitoral da sua zona de votação. Lembrando que para emitir o título, o cidadão não deve ter nenhuma irregularidade com a Justiça Eleitoral. Segundo o TSE, o título eleitoral físico, em papel, documento, não é obrigatório no dia da votação, sendo possível participar portando apenas um documento oficial com foto. Também é possível utilizar a versão digital do título, que pode ser baixada no celular. Então aí a dica para quem está ou precisa tirar a segunda via do título. E eu mudo de assunto agora para falar das notícias internacionais. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou nesta quarta-feira uma mobilização parcial dos cidadãos russos em idade de combater na guerra. E o objetivo é lutar contra a Ucrânia. Putin disse que está disposto até a utilizar todos os meios de defesa que o seu país consta. Veja. Putin também acusou os países ocidentais de quererem destruir a Rússia, além de fazerem uma chantagem nuclear. Gostaria de lembrar que nosso país tem várias armas de destruição e, em certos aspectos, até mais modernas que países da OTAN. Se há uma ameaça à integridade territorial russa para proteger o país e o nosso povo, certamente vamos usar todos os meios disponíveis. Isto não é um blefe.
Com o anúncio, Putin opta por uma escalada no conflito diante das contraofensivas das forças ucranianas, que provocaram o recuo do exército russo. Ele também anunciou o apoio à organização de referendos de anexação de 4 regiões do leste e do sul da Ucrânia. Reforço que vamos fazer de tudo para garantir condições seguras para os referendos para que as pessoas possam expressar os próprios desejos. E vamos apoiar a escolha tomada pela maioria dos moradores de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson. As forças russas sofreram baixas consideráveis nas regiões de Kherson e Kharkiv, onde os russos foram obrigados a ceder muito território. O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, anunciou que o exército registrou quase 6.000 mortes de soldados desde o início da ofensiva, um balanço muito superior ao anterior, mas que continua abaixo das estimativas ucranianas, que citam dezenas de milhares de baixas. Olha, e depois do anúncio, a procura por voos para sair da Rússia disparou. Os dados do Google mostram um aumento nas buscas e, com isso, o preço das tarifas também subiu. Uma opção de ida, por exemplo, para a Turquia, chegou a custar quase 70 mil rublos, o que equivale a R$ 5.900, em comparação com um pouco mais de 22 mil rublos, R$ 1.800, que era o preço há uma semana. E olha só, essas declarações em tom de ameaça do presidente da Rússia despertaram reações imediatas na Europa, a começar pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Zelensky pediu aos países que apoiam Kiev que não cedam às chantagens do presidente russo. Na visão do líder ucraniano, qualquer recuo pode dar um sinal verde para a Rússia avançar e conquistar mais regiões. Zelensky disse ainda que não acredita que Putin vá usar essas armas nucleares no confronto. Os países membros da União Europeia também estão discutindo ações conjuntas em resposta à fala do presidente russo. O porta-voz do grupo, Peter Stano, disse que uma reunião, inclusive, já foi realizada para tratar do assunto, mas que, por enquanto, não há previsão de que novas sanções à Rússia sejam anunciadas. E a gente continua falando de notícias internacionais. Cerca de 230 baleias da espécie piloto foram encontradas encalhadas na costa oeste da Tasmânia, que fica próxima à Austrália. Veja. Segundo as autoridades, apenas metade pareciam estar vivas. O Departamento de Recursos Naturais e Meio Ambiente do estado da Tasmânia informou que o grupo encalhou perto do porto de Macquarie. As imagens aéreas mostram uma cena devastadora de dezenas de cetáceos espalhados ao longo de um trecho de praia, onde a água gelada encontra a areia. Moradores jogaram cobertores nas sobreviventes e usaram baldes de água para mantê-las vivas, enquanto outras tentavam se libertar sem sucesso. As autoridades anunciaram que especialistas em conservação marinha e funcionários com equipamentos de resgate de baleias estavam a caminho do local. Eles tentaram devolver a água àquelas que estão suficientemente fortes para sobreviver. Os animais mortos devem ser rebocados para o mar, para evitar atrair tubarões à região. Há quase 2 anos, a mesma área foi cenário de outro encalhe em massa, com quase 500 baleias piloto, das quais apenas 100 sobreviveram. As causas dos encalhes em massa não são completamente compreendidas. Cientistas sugerem que podem ser provocados por grupos que desviam de sua rota depois de se alimentarem muito perto da costa. As baleias pilotos são muito sociáveis e costumam seguir os companheiros de grupo que entram em situações de perigo. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!